Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Hoje no programa, o professor Jean Lenzy, diretor da Fundação Casa do Penedo, uma instituição cultural que fomenta o turismo, a educação patrimonial e o resgate dos bens culturais, material e imaterial do povo brasileiro, e sobretudo da população penedense. Professor, é um prazer novamente tê-lo aqui no Frente a Frente. Eu agradeço a sua presença antecipadamente e comecemos justamente falando sobre a realidade da Casa do Penedo, que hoje tem uma estrutura, né, que se encontra à altura de quem procura informação, cultura, enfim, uma série de necessidades para quem quer conhecer a história do país, de um estado, de um município. O que dizer hoje da Casa do Penedo? Obrigada. Gorete, sempre uma alegria imensa voltar aqui no seu programa. Você é sempre muito gentil e atenciosa com um trabalho que se propõe a defender a nossa memória, como é o trabalho feito pela Casa do Penedo há 32 anos. Celebramos agora em 2022 30 anos. E a Casa do Penedo, como você bem falou, está relativamente à altura das pessoas que são curiosas, aquelas pessoas que têm curiosidade pelo conhecimento. E a casa fomenta esse conhecimento, fomenta esse estudo, fomenta essa pesquisa e fomenta, sobretudo, essa identidade cultural do povo do Baixo São Francisco. Não diria somente de Penedo, mas as referências que a Casa do Penedo guarda é de todo esse Baixo São Francisco. É uma instituição viva, pulsante e ativa. Portanto, a denominação do museu é Museu do Rio São Francisco e Biblioteca Francisco Alberto Salles, idealizador de toda essa, né, essa oportunidade de conhecimento que é colocada pela Casa do Penedo. O Museu Casa do Penedo, funciona no Centro Cultural Chalé dos Loureiros. O projeto do Museu do Rio São Francisco é um projeto muito ousado, digamos assim, porque ele engloba 5 estados da federação que cortam o São Francisco, que tem o São Francisco. Então, desde Minas Gerais até a Foz em Piaçabuçu, aqui em Alagoas, esse museu traz essas identidades dessa gente, desse povo ribeirinho. Então, funciona no Museu Casa do Penedo. O Museu Casa do Penedo tem 32 anos. Foi o primeiro equipamento cultural fora da capital, Maceió, a ser instalado no interior de Alagoas. Isso graças ao idealizador de tudo isso, que foi o professor Francisco Alberto Salles. Francisco Salles, esse grande entusiasta, ele dizia que era um nefelibata, ele não habitava a terra, habitava as nuvens, porque ele sonhava e realizou e manteve a instituição pensada por ele, pensada... Com seu apoio. Com o apoio dos amigos que estavam sempre próximos a ele. E eu acho que da parte mesmo de gerência da Casa do Penedo só restou eu. E estou aqui segurando esse grande projeto. Como o professor Francisco Salles também segurou por muitos anos, numa situação dificílima, né? Sim. Com condições um pouco melhores, com conhecimentos até certo ponto maiores, ele era uma pessoa mais velha. E ele instituiu a Casa do Penedo diante de um problema que para ele era quase que finito. Ele achava que iria morrer quando parou de clinicar, ele era médico. Então, fez um corte vertical na profissão dele e montou a Casa do Penedo e segurou por 24 anos. A casa hoje tem 32, então, nesse tempo, com a ausência dele, nós sentimos muito, mas o que a gente aprendeu, o que eu aprendi mesmo com o Salles, eu tento deixar isso de alguma forma equilibrada para que as pessoas consumam. Ninguém abre um museu esperando que aquilo vá satisfazer o seu próprio ego. A gente quer mostrar. E a gente mostra uma cultura, uma tradição de uma cidade de quase 500 anos, como é Penedo. E a parte, como eu acabava de falar para ti, o museu seria o coração. Mas o que ele reuniu em acervo documental, histórico, da região do Baixo São Francisco, é a biblioteca. E sim, a biblioteca é a Biblioteca F.A. Salles. E a grande ideia dele, antes de partir, era transformar em um centro de referência do Rio São Francisco. E conseguimos, fizemos isso
Há 1 ano e meio, conseguimos um apoio e instalamos esse centro de referência. Reúne todas as obras principais que tratam sobre o Rio São Francisco. Isso é uma preciosidade. Quem for a Penedo não poderá nunca deixar de visitar essa biblioteca. É Como riquíssima. está, pois é, por partes, como está a Casa do Penedo hoje na oferta de turistas, inclusive, que passam pela cidade, né? E também da população alagoana em geral, que é uma história que é parte e se destacou no conjunto da obra, digamos assim. A gente tem trabalhado de forma bastante assertiva em manter a instituição aberta. Obviamente, as dificuldades em se fazer cultura no Brasil, no Nordeste, em Alagoas, em Penedo, essas dificuldades são imensas, mas a gente trabalha. Se vocês visitarem, por exemplo, as mídias sociais, que são hoje o mote de divulgação, vocês verão que a casa está lá pulsando, com visitas diárias, visitas em 2 horários, dentro das nossas possibilidades, aos finais de semana e nos feriados. Mas ela está mostrando o serviço, está mostrando aquilo que se propôs a mostrar há 32 anos, quando foi instituída. É um museu, o museu foi adaptado, o prédio cresceu, a gente tenta fazer com que isso não fique somente para o turista ver, mas que ele participe de forma interativa. Então temos algumas salas interativas. Acabamos de montar uma exposição sobre cinema, porque Penedo reabriu um cinema que estava fechado há 40 anos. E festivais de cinema. Os festivais de cinema que daqui da região, que começaram em Penedo. Para uma proporção nacional, não é? Festival Nacional de Cinema. Exatamente. Hoje a gente ainda tem um Festival Nacional de Cinema Universitário, que é promovido pela UFAL, com algumas parcerias. Mas no tocante ao Museu da Casa do Penedo, a última atividade que nós fizemos foi mostrar ao público, principalmente o público jovem, que nunca tinha ido ao cinema de Penedo, o prédio de Penedo, os equipamentos do cinema, que a casa adquiriu anos atrás. E esses equipamentos estavam na nossa reserva técnica, então fizemos uma adaptação, colocamos ele razoavelmente apresentável e está exposto lá, de forma permanente, em um dos salões do museu. O que dizer do acervo do museu, no geral? O acervo do museu é um acervo que trabalha a identidade da cidade. Então é um acervo temático, você entra numa sala, você vê a arte, então são todas as expressões artísticas, desde a pintura, desde a música, desde a literatura. Você entra numa outra sala, você vê as expressões da cidade, as personalidades, então tem a parte imperial, quem foi o Barão do Penedo, todas as peças que reunia, quem foram os estudiosos, os cientistas, como Inácio de Barros Leite. Você entra numa outra sala, você vê a religiosidade, você vê o acervo do primeiro bispo do Penedo, Dom Jonas Batinga. Você entra numa outra sala e tem, por exemplo, as expressões de matriz africana, o que ainda hoje é vista com certo receio por parte da população. Então nós temos a religiosidade católica, quem vai a Penedo, quem conhece Penedo, sabe que a cada esquina tem uma igreja, e essa igreja é centenária, é aquele monumento. Mas se você for para os guetos, se for para a periferia, você vai encontrar os tambores batendo. A Casa do Penedo, como uma casa de cultura, se propõe a mostrar também essa parte. Então temos uma sala específica que trata da religiosidade afro. Temos uma sala que trata sobre o próprio fundador, Francisco Sales, a visita do imperador Pedro II em Penedo, com toda a parte documental e de louça, até mesmo os pratos que o imperador comeu. Tudo isso que eu estou mostrando, de certa forma, tem a mão da comunidade. O Dr. Sales foi muito feliz quando ele conseguiu reunir amigos para doar coisas para fundar a Casa do Penedo. Não à toa se chama Casa do Penedo. É a nossa casa, é a nossa cultura, é a nossa memória que está sobre um teto e precisa ser preservada, não só por mim, mas por todos nós. Pois é, faz muitos anos que eu estive em Penedo e conheci a Casa do Penedo numa outra situação, né? A curiosidade, o prédio antigo, e ali a gente já tinha uma imersão na história. Eu imagino como deve estar agora, oportunamente passarei por lá. É importante saber o horário de funcionamento da casa do museu. A casa funciona em horário comercial, de 8 ao meio-dia e das 14 às 17.
temos uma certa dificuldade aos feriados, porque os nossos colaboradores, parte deles são servidores públicos cedidos por parceiros de entidades públicas. E isso dificulta um pouco, mas com agendamento, geralmente entrando por e-mail, solicitando por telefone ou pelas mídias sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente tem uma pessoa, um servidor que vai lá e abre especificamente. Em determinados momentos, mas de segunda a sexta-feira e de sábado até 1 da tarde, se o turista, se o visitante de Penedo quiser ver a Casa do Penedo, ela vai estar aberta. É horário comercial normal. Para o museu, a gente tem uma taxa que é padrão nesses equipamentos, mas para a biblioteca, a pesquisa, o acesso é 100% gratuito. Pois é, uma oportunidade única. Única. Em Penedo. Sobretudo para quem é da região, né? E ter esse acesso fácil, de ter esse encontro com a cultura, a literatura, enfim. Como estruturar um acervo como esse, partindo do zero, como vocês fizeram? Vem a questão da formação. O que hoje a Casa do Penedo apresenta para a sociedade, no tocante a material que está sendo resguardado, que está sendo cuidado, documentos raros, documentos de cartório, documentos institucionais do próprio município. A casa faz a guarda do arquivo público do município. Parte do arquivo público de Alagoas também está sob a guarda da Casa do Penedo. Então, isso parte de uma formação humana, primeiro de tudo, de alguém que teve oportunidade de estudar, de alguém que teve oportunidade de querer crescer, e na loucura de ficar reunindo coisas. A região do Baixo São Francisco, o povo de Penedo, de modo especial, é um povo muito tradicional. Então, são famílias que guardam coisas. Mais organizadas. Eles guardam coisas. A família Peixoto Gonçalves, que doou quase que 50% do seu acervo para a Casa do Penedo. A família Gonçalves também. Então, eles tiveram essa boa ação, essa boa prática, essa boa fé de eu não posso guardar, ou eu acho que uma outra ação seria mais fácil do que está no meu acervo particular. Eu coloco isso à disposição da sociedade através da Casa do Penedo. O Salles reuniu documentos durante 50 anos. É muita coisa. A biblioteca Francisco Alberto Salles tem 60 mil livros. Vamos falar daqui a pouco. Então, é um acervo imenso que a gente cria cabelos brancos e vai lá e mete a mão, cheira os ácaros dos livros velhos para poder manter. É interessante saber se a juventude da era da internet, das redes sociais, visita a Casa do Penedo. A juventude consome a Casa do Penedo a seu modo. E qualquer pessoa que dirige uma instituição como a Casa do Penedo, eu aprendi que a Casa do Penedo não é um museu, não é uma biblioteca, porque existem setores de compreensão que dizem o que é museu, o que é biblioteca. É uma casa de cultura. Então, só o fato de um jovem chegar no nosso prédio, ver que está aberto e começar a fazer uma selfie, porque ele admira a imponência daquilo, já faz ele consumir. Se ele tem a curiosidade de entrar e ver, ele divulga aquilo, ele ajuda a casa. Quando ele marca o nosso arroba, ele está ajudando. Os estudantes, quando descobriram a biblioteca, porque Gorete está muito bonita, você está convidada a ver. Obrigada. Quem tiver acesso ao Instagram pode ver Museu do Rio, vai ver a biblioteca. Se tiver oportunidade de falar, a biblioteca, os equipamentos culturais da Casa do Penedo, tanto a biblioteca e o museu, que se você estiver em casa, não tiver condições de ir a Penedo, você pode fazer uma visita virtual. A gente tem um city tour virtual. Você entra com o dedinho no celular ou no mouse, você consegue ver todo o acervo, toda a disposição do prédio. Isso é uma vitória para a gente que está na luta durante esses anos todos em manter ativa uma casa de cultura nessas proporções. Isso é muito difícil. Inclusive, única aqui no estado. Eu diria que seja única porque a gente vê agora os museus nas outras cidades crescendo, sendo abertos, sendo inaugurados, pequenos espaços culturais, mas na proporção da Casa do Penedo, isso inclusive demanda suor e lágrima. Muita lágrima também. Mais lágrimas do que suor. Que suor, certamente.
Bem, já nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jean Lenzy, diretor da Fundação Casa do Penedo, em Penedo, na cidade de Penedo, no sul de Alagoas. Professor, em relação à captação de recursos, que é algo necessário para uma instituição, sobretudo particular, como anda essa questão? Parte da organização da gestão financeira da casa ainda está sendo tratada com muito cuidado, devido às imensas dificuldades enfrentadas pela própria gestão de Francisco Sales. Devemos lembrar que Sales foi um dos últimos mecenas, se assim podemos dizer. Era aquele homem que tirava dinheiro do próprio bolso para manter a sua ideia acesa, para manter acesa a sua chama. As reservas dele foram embora, foram consumidas pela Casa do Penedo em benefício da coletividade. Ele dizia sempre que a casa se antecipava e continua se antecipando ao Estado, faz aquilo que o Estado, de certa forma, não faz. Mas temos parcerias, nós temos, se não com dinheiro, com espécie, com aquilo que movimenta esse mundo, mas com parcerias, com prestação de serviço, com trabalhos. Isso faz com que a casa se equilibre minimamente. A visita do turista no museu não é decisiva, mas é super importante. A venda dos nossos souvenirs na lojinha do museu também ajuda, de certa forma, uma conta que se paga. As nossas publicações, as nossas parcerias que a gente consegue dispor para venda também ajuda. O município de Penedo, a prefeitura de Penedo, faz um aporte simbólico, mas fundamental para a Casa do Penedo. Necessário e constante, não é? E constante para que a gente mantenha aquilo aberto. Isso vai da sensibilidade da gestão, inclusive. Esperamos que, independentemente do resultado, seja mantido, né? Sem dúvida, é o que a gente espera e torce todos os dias. Essa questão de investimento na cultura tem um retorno muito rápido. Eu acredito que, a partir do momento que se observa, já se tem aí uma reformulação de valores na vida das pessoas, não? Tem. A cidade se... A gente fez um trabalho em 2014, que foi uma linha do tempo no IFAM. O IFAM inaugurou uma Casa do Patrimônio em Penedo. E a Casa do Penedo coube o trabalho de fazer essa linha do tempo, foram 100 anos, 1850, 1950. Todo o acervo que você teria dificuldade de ver na Casa do Penedo, físico, acervo físico, papel, isso está muito bem mostrado, muito bem apresentado nessa Casa do Patrimônio. E uma das passagens dessa linha do tempo diz que o Rio civiliza-se, que era quando o Rio de Janeiro começava a vir a indústria, aquela coisa toda, a cidade vivia a Belle Époque no Brasil, digamos assim. Penedo, de certa forma, hoje vive esse mesmo estado. É uma cidade que está se revitalizando, o oxigênio dela está sendo trocado. Isso, de certa forma, se dá por quem gerencia, obviamente, claro, e pelas pessoas que, de certa forma, cria em si, cria na sua família, no seu filho, esse cuidado a mais com as coisas de Penedo. Houve um momento que a cidade vivia uma crise imensa de depredação do patrimônio. Geral. Isso a gente via... Foi esse período em que estive lá. Tudo que se colocava em praça pública em benefício da sociedade, de algum momento saía, sumia a plaquinha, uma estátua,
Hoje as pessoas têm esse cuidado. E isso passa por uma educação patrimonial. Se formos analisar, isso passa fundamentalmente por um trabalho da Casa do Penedo, que faz isso há 32 anos. Óbvio que a gestão pública pega essa ideia, compra essa ideia e executa com mais condições, com mais equipe, com mais gerenciamento, com mais recursos. Então, a cidade vive isso. Um trabalho de cultura é fundamental. Afinal, a gente vive de cultura. Todos nós temos, de certa forma, um mecanismo a apresentar que diga, não, isso daqui é a minha área, é a minha arte, é o que eu sei fazer. E a gente mostra isso. O Penedo mostra isso não só para o penedense, para o alagoano, para o brasileiro, mas para o mundo. O Chalé dos Loureiros, nesse contexto, como fica? O Chalé dos Loureiros é o primeiro prédio naquela avenida imensa, Avenida Getúlio Vargas. É o primeiro prédio a ser erguido naquela região. Existem registros onde tem só o chalé e estrada de barro e cerquinha de madeira. Porque foi um engenheiro sanitarista que foi convidado, levado do Rio de Janeiro para Penedo, para fazer o sistema de abastecimento da cidade. Construiu aquele prédio imenso, ao estilo francês, que de certa forma destoa sobre as outras construções feitas por... Se destaca. Se destaca das outras construções feitas por penedenses, feitas por alagoanos, por pessoas portugueses, inclusive a família Peixoto construiu parte dos casarões daquela avenida. Ele ganha um destaque quando ele passa necessariamente a ser uma casa de cultura. Deixa de ser uma residência, deixa de ser uma escola, deixa de ser uma academia de ginástica, deixa de ser um restaurante. Tudo isso aconteceu no chalé. Deixa de ser uma casa de fantasmas, porque as pessoas passavam e viam aquele prédio imenso em condições degradantes. E ele vibra, ele pulsa como uma casa de cultura, como um museu. Então, aquilo é lindo. À noite, quem for visitar a cidade de Penedo, ver à noite, tiver condições de entrar no museu à noite e ver o trabalho que foi feito de restauração em 2018, fica maravilhado, obviamente. O prédio é belíssimo. E é um dos mais imponentes e um dos mais antigos daquela via. Da região como um todo. A grande lástima é que quem comprou o chalé com seus próprios recursos, o Francisco Salles, quem doou o prédio para a Casa do Penedo, para a instituição que criou, e quem pensou no Museu da Casa do Penedo, no Museu do Rio São Francisco, em ver aquilo como uma casa de cultura, servindo ao seu povo, ele não teve condições de ver. Essa é uma grande lacuna que fica, porque quando eu recebi a entrega das chaves do prédio restaurado, em uma sessão maravilhosa, organizada pelo IFAM, pela Prefeitura, o doutor Salles estava em Brasília se despedindo. Mas ele se despedia assim, eu vou aí, de certa forma, deve estar vendo todo esse trabalho, todo esse suor, que esse amigo que ele construiu, durante a sua existência, parte da sua existência, segura. Como a sociedade vê, ou externa, deveria existir, sim, uma gratidão, doutor Salles, por esse empreendimento que foi a vida dele em nome do resgate da história? Para a cidade do Penedo, eu não teria muito o que comentar nesse sentido, porque a gente faz. Uma das coisas que eu aprendi é, você não espere o retorno. Se você puder fazer, você faça. Então, eu faço isso. Eu Mantendo não tenho, viva a Casa do Penedo. Quando você me convidou, você abriu o programa me chamando de professor. E os professores neste país não têm o valor devido. Eu sou um professor jovem, os cabelos brancos surgem. Insistem em surgir. Insistem, mas eu sou relativamente jovem, perto do Salles, que quando lançou a Casa do Penedo tinha 52 anos, mas ele era um médico famoso, tinha um hospital, morava muito bem em Brasília. Eu sou um professor em Alagoas e luto para manter acesa uma chama, uma ideia que eu acredito que seja viável. Em qualquer lugar do mundo, uma instituição como a Casa do Penedo é viável. E ela tem sido viável em Penedo. Então, o que as pessoas de Penedo pensam sobre o trabalho da Fundação é uma coisa que me parece agradável, é boa.
Em relação a mim, eu não circulo muito. Eu sou um penedense, mas eu não Discreto. circulo muito. Eu fico, quando eu vou a Penedo, eu fico enfurnado nos livros, fazendo alguma coisa, alguma atividade. Ou eu atendo pessoas, ou eu atendo estudantes, ou eu atendo colegas professores, ou eu fico preso na burocracia dos papéis. Então, o trabalho vai. É um compromisso assumido, compromisso. Não é, professor? Eu poderia dizer, eu digo sempre para minha mãe, quando ela me vê muito tenso com relação à Casa do Penedo, eu digo, quem me pediu para fazer isso já não está aqui. Automaticamente eu poderia ser ingênuo e dizer, eu estou livre desse compromisso. Mas não Pelo apareceu. contrário, né? Não apareceu. Na prática foi Na o contrário. prática foi o contrário. Eu não estou livre. Sabe Deus até quando eu tiver vida, saúde, disposição e determinação, que é isso que eu acho que precisa. As pessoas precisam ter essa determinação. Você quer fazer, você faz. E se não tem recursos, eu já vim aqui, eu acho que umas 2 vezes, e eu estava comentando contigo, a minha angústia em seguir com esse projeto. Porque cabia a mim fechar, encerrar esse projeto. Cabia ao Salles e a mim. Eram os 2 diretores. A gente poderia dissolver. E ele, que desapareceu de uma forma muito triste, ele se angustiava, pensava nisso, depois de mim. Porque ele era um homem meio que seguro de si, só eu. Não, ele conseguiu formar uma equipe e essa equipe funciona. Eu estou capitaneando essa equipe, se algum dia desaparecerei, eu quero que isso funcione, porque isso não é do Salles. Ele criou, isso não é do Jean, o Jean cuida, mas isso é da sociedade. Que outras pessoas abracem, que outras pessoas se aproximem e defendam essa ideia. Veja que isso é razoável. A cidade se encanta. Muitas coisas que acontecem hoje em Penedo passam por ações da própria fundação. A própria cidade foi tombada por um trabalho da Casa do Penedo. Em 1993, com 1 ano de instituição, ela fez o Pensando Penedo, mas ela reuniu o Brasil inteiro para pensar Penedo. 10 anos depois, não satisfeita, ela fez o Repensando Penedo. E hoje a gente faz o Pensando Penedo todos os dias. Porque qualquer casa de cultura que se for pesquisar nesse Brasil imenso, passa por dificuldades. As nossas dificuldades são um pouco maiores, mas a gente vai resistindo, porque quem faz cultura resiste todos os dias. É da essência, né, É da professor? essência. Senão, obviamente, a gente tem outros meios de viver, ou é médico, ou é advogado, ou é professor, mas o trabalhador da cultura, por essência, ele resiste, porque senão ele desaparece. Pois é. Mas a sociedade, em geral, que tem a condição de colaborar, é sempre bem-vinda, né? Sim, a sociedade... Até porque esse museu é particular também, é uma iniciativa particular. A sociedade precisa participar e reconhecer que uma ação como a Casa do Penedo ou qualquer outra instituição que não seja do patrimônio público, digamos assim, que não seja administrada pelo poder público, ela tem necessariamente que ter uma reserva, que ter uma condição mínima de sobrevivência. Então, a colaboração de quem visita a Casa do Penedo é importante. Você precisava é uma forma, uma expressão, mas eu já dei aulas para pessoas para convencê-las que era importante pagar uma taxa de entrada no museu. Se você for à França, você paga. Agora nas Olimpíadas, então, deve estar pagando um pouco altíssimo. mais. Se você for a qualquer lugar do Brasil, aqui em Maceió mesmo, você paga. Por que não pagar em Penedo? Por que não pagar na Casa do Penedo? E é um museu que não deve nada a nenhum outro, dentro das suas proporções e dentro daquilo que ele se propõe a mostrar. Então, a sensibilização da sociedade passa fundamentalmente por isso. E valorizar. Por uma questão não só de família, digamos assim, de educação de casa, mas nesse tocante eu acredito mais que pela educação. É uma maravilha receber grupos de estudantes. A gente faz parcerias, a gente convida, você vai, você tem uma carteirinha, você tem meia entrada, você pode ir lá pesquisar, você pode fazer o que você quiser, ser estudante. A partir Isso de qual faz faixa etária, professor? a partir de 6 anos. São os É um pequenininhos universo que vão. fantástico para essas crianças. E tem uma sala que a gente coloca coisas para eles ficarem se distraindo enquanto está visitando.
é uma maravilha e eles adoram aquilo, porque você imagine que não é do comum hoje. Sobretudo hoje com as telas, não é? O menino já nasce Pois com é. o tablet na mão. E você ver aquilo, o que me impressiona e o que impressiona mais a eles, essas crianças, por exemplo, é o prédio. Entendeu? Porque não é comum você habitar. Isso aqui sempre foi construído para ser o quê? Para ser uma casa. Exatamente. Então, esse banheiro imenso era porque era assim. Esse salão imenso era porque era assim. Esses quartos imensos era assim. Essas paredes pintadas. O prédio do museu, ele tem afrescos do Breda. E foi feita uma prospecção, um trabalho maravilhoso, descamando cada parte da parede para achar pinturas murais. E eles achavam. Então, Acharam. atrás de uma sempre tinha mais duas. Significava que hoje em dia, hoje, por exemplo, quando eu quero mudar a minha casa, eu passo uma tinta e está tudo certo. Não, eles pintavam. E o trabalho não é só interno, Gorete, é externo também. Então, no museu, o menino chega lá e diz, o que é isso daqui? Não, a gente deixou essa parte aberta para que você Pra visse gerar que a pintura dúvida. também era na parte externa. Perfeito. E isso é o encanto. Exatamente. Forma para esse menino, forma na mente dessa criança uma responsabilidade de preservação que vem desde criança. Isso vai, quando ele tiver 20 anos, obviamente, ele vai ter uma mentalidade diferente do jovem de 10 anos E não atrás. valoriza porque não tem o conhecimento. Só preserva quem conhece. Se você não Exatamente. conhece, você não preserva. E não adianta cobrar, porque você não deu condições dele conhecer. Essa é a grande verdade. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos aqui de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jean Lenzy. Ele que é diretor da Fundação Casa do Penedo, uma instituição cultural que fomenta o turismo, a educação patrimonial e o resgate dos bens culturais, material e imaterial do povo brasileiro, da sociedade brasileira e da sociedade penedense, sobretudo. Professor, falemos agora sobre a Biblioteca Francisco Alberto Salles, uma biblioteca que eu acredito única, tanto no formato quanto no conteúdo, né? E na escolha do que vai apoiar para fazer lançamentos. Nós temos aqui 2 universos, né? Poesias Escolhidas, de Sabina Romariz, segunda edição ampliada com prefácio de Vera Romariz. O que dizer sobre essas publicações? A Casa do Penedo, quando foi instituída em 25 de setembro de 1992, ela lançou um compromisso de resgate não só da cultura, do patrimônio, mas também das artes, da literatura do povo penedense. Havia uma mensagem muito, digamos assim, fantasmagórica de quem era Sabino Romariz. Se perguntava Sabino Romariz, quem era? Eu ouvia falar, era um poeta, ele era meio maluco, alguma coisa semelhante, tinha problemas, mas não se tinha o acesso, digamos assim, à obra desse poeta penedense, um dos grandes representantes do simbolismo, do Parnaso, brasileiro, inclusive, um homem que escrevia quase que diariamente em jornais locais, Sim. escrevia quase que diariamente em jornais do sul do país, do sudeste do país.
E a Casa do Penedo lançou, numa cerimônia maravilhosa, com Valmor Chagas recitando poemas de Sabino Romariz, Joel Belo tocando piano, numa rua, 500 pessoas de um lado, 500 pessoas de outro, e lançou Poesias Escolhidas. Era uma obra reunida de poesias do que foi encontrado até então, naquele momento, sobre Sabino Romariz. Pois bem. E em 2022, no resgate da Festa Literária de Penedo, a gente teve a ideia, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Penedo, de fazer esse resgate dessa obra. Foi o primeiro livro publicado pela Casa do Penedo e lançar o selo da Casa do Penedo, o selo editorial da Casa do Penedo. Convidamos a neta dele, Vera Romariz, que dispensa apresentações, é uma poeta fantástica, é uma professora maravilhosa e que está ativa no ofício, na pena da poesia. Convidei a Vera gentilmente aceitou o convite e fez o prefácio da obra do avô. E o resultado é esse livro maravilhoso. Um livro bem elaborado. Teve a participação de Werner. Werner é um parceiro, a equipe da Núcleo Zero fez a diagramação, o Weber fez as ilustrações e a Casa do Penedo lançou em 22, dentro da Festa Literária de Penedo. Literária de Penedo. E essa edição, ela está à disposição do público, né? À venda. Essa edição, todas as edições, todos os trabalhos da casa, desde a coleção Pensar, que é uma coleção que leva o selo editorial da casa, todos os títulos estão disponíveis no museu. O Museu da Casa do Penedo, o Museu do Rio São Francisco, tem uma lojinha ótima que a gente como todo museu, né? Dispõe de alguns títulos, os títulos novos, e parte de descarte da nossa biblioteca a gente fez em homenagem a um Midlin. Salles era muito amigo do José Midlin e ele colocou o nome do sebo de Sebo do Zé. Que criativo. E aí eu coloquei na lojinha. A lojinha é o Sebo do Zé. Então tem títulos usados, antigos, de descarte da nossa biblioteca, quanto títulos novos, como esse e o outro que falaremos. Falaremos agora, que aí é uma relíquia. Dicionário Musical 1904, terceira edição com prefácio de Ricardo Cravo Albim. Qual é a história desse livro, professor, para quem estuda música ou para quem aprecia música também? É fundamental. O professor Isaac Newton de Barros Leite era um alagoano e era um pesquisador feroz, era um homem simples e que pesquisava por conta própria aquilo que lhe interessava. Então, numa época muito difícil, no alvorecer do século XX, já tinha alguém se dedicando em Alagoas a fazer uma pesquisa sobre música. Hoje, a gente encontra dicionários musicais mais modernos. O próprio Ricardo Cravo Albim tem o dicionário Cravo Albim, que é uma preciosidade. O que separa esse livro dos que se tem à disposição do grande público é a sua história, é a sua antiguidade. Esse livro foi publicado com muita dificuldade em 1904 e ele resiste até hoje na biblioteca da Casa do Penedo. Se você perguntar em qualquer outra instituição aqui em Alagoas, não tem. A gente pesquisou. O dicionário musical só existe na Casa do Penedo. As duas edições publicadas pelo autor vivo, que foi o Isaac Newton. De valor nacional essa publicação. Valor nacional. Há uma questão em dizer apenas quem publicou primeiro, porque tem um carioca que fez uma edição em Portugal. Mas aqui no Brasil, a gente registra o Isaac Newton como o primeiro musicólogo a escrever um dicionário musical em língua portuguesa. Isso saiu daqui, da nossa terra, das Alagoas. A casa resguarda os dois volumes, em 1904, e 4 anos depois, o Isaac revisou o livro e lançou a segunda edição. Quando essa obra fez 100 anos, em 2004, o Dr. Salles quis fazer o seu relançamento, a sua terceira edição. Fez um projeto muito elaborado, mas não conseguiu apoio. Tinha Ricardo Cravo Albim, que é um amigo fantástico e é um dos grandes estudiosos de música do país, como o nome para fazer o prefácio. E aí surgiu a oportunidade, dentro do Festival de Música de Penedo, em parceria com o FAO e a Prefeitura Municipal de Penedo, surgiu a oportunidade de reeditar. A UFAO procurou a casa e perguntou o que a gente poderia fazer como parceria. A Casa do Penedo tem a primeira, a segunda,
A primeira e a segunda edição? A primeira e a segunda edição. 1904 e 1908, as duas. É uma Raríssimas. relíquia. Isso é raro. Pois é. Isso é raro. É uma obra raríssima que está lá, protegida sobre os documentos, sobre a chancela da Casa do Penedo. Conteúdo textual seguindo a originalidade do livro. Fizemos questão de não modificar devido à data, porque você vai pesquisar. Obviamente, quando você tem uma palavra que está escrita de forma diferente, você tem fonte, hoje principalmente, você tem como pesquisar. Então, não achamos necessário mudar o texto, mudar a palavra, atualizar o português. É uma publicação indispensável para quem estuda música, para quem pesquisa, para universidades, faculdades. Vê, inclusive, a origem. E até os músicos também. Sim. Os músicos também que pesquisam a qualidade do que fazem, né? Sim, sim. Quando eu falo a origem, por exemplo, você pega uma palavra que hoje você conhece de uma forma e você só encontra essa forma nos dicionários modernos. Quando você pega um dicionário como esse, que é antigo, você tem condições de comparar, de certa forma. Eu vi uma palavra aqui há pouco, a moda antiga. A moda antiga a gente não atualizou justamente pela antiguidade do texto e quis ser o mais original possível. Esse livro foi lançado no Festival de Música de Penedo. Você veja, uma das grandiosidades de Penedo hoje é ter festivais, ter festival de cinema, ter festival de música, festival de coros. Na verdade, o Festival de Cinema foi reeditado. Após anos sem realizar. Com muita luta, com muito empenho de uma figura fantástica que é Sérgio Onofre, da UFAL, com apoios imensos que ele reuniu e fez o festival dentro do nosso tempo. O Festival de Música também é uma dessas expressões. O Marcos, que coordena, que está lá na dianteira desse evento, fez uma edição em Portugal, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Turismo. E esse livro foi lançado lá. Um sucesso. Também foi lançado um livro intitulado Arapiraca, Minhas Raízes, Minha Riqueza. Esse livro... esse livro foi lançado dentro da Flip Penedo, mas não tem vinculação com a casa. Com a casa. Mas a casa está aberta a novas parcerias nesse sentido? Está. A gente tem pesquisadores que se debruçam sobre as fontes da Casa do Penedo para pesquisas de mestrado e doutorado principalmente. O jovem que vai lá, ele vai para uma pesquisa mais simples. Ele vai para saber o que é Rocheira, por exemplo. Ele vai para saber as datas de Penedo. Ele vai para saber o que é Rio São Francisco. Mas quem está pesquisando mesmo são os professores dentro das universidades, nos bancos de pós-graduação. Então, a gente tem parcerias... São Marinho também. Exatamente. A UFAL, a UNEAL, a UNIT, essas universidades. E esses alunos saem e viajam até Penedo porque sabem que lá tem uma fonte inesgotável de conhecimento preservada, que é a Casa do Penedo. Essas parcerias acontecem quando eles pedem para publicar os seus trabalhos. Isso é de uma gratidão imensa, de uma satisfação imensa para a Casa do Penedo, porque esse jovem teve o cuidado de pesquisar lá. E não só depois ele devolveu o trabalho, obviamente, está aqui, os créditos estão aqui, mas ele publica isso pela Casa do Penedo. O professor Tiago está com um trabalho, é um dos grandes parceiros nossos, tem um trabalho já engavetado que seria o próximo título dessa coleção, da coleção Pensar. Numa outra ocasião a gente dirá sobre isso. Como vocês estabelecem as parcerias para um lançamento como esse? Quem tem o interesse de fazer? Na realidade, a casa tem total interesse em sempre apoiar. Muito antes de haver essas premiações todas que existem hoje, que já existiram, por exemplo, prêmios Legos, a literatura, a Graciliano Ramos, esses fomentos, a Casa do Penedo fazia isso. O que tem de artista que publicou pela Casa do Penedo, de poeta, de pesquisador, pessoas aqui na Academia Alagoana de Letras, no Instituto Histórico, que publicava pela Casa do Penedo. Às custas, de certa forma, da própria fundação ou com o patrocínio dele próprio, mas só porque tinha uma instituição por trás. Quando se convida a Casa do Penedo para participar, a gente, por exemplo, nas duas obras, uma é nossa. Uma é nossa porque foi a gente que publicou. A outra é uma obra que a gente guarda, que é o dicionário.
Então, os lançamentos são feitos a critério de quem está lançando, por exemplo, no museu, na biblioteca. Digo porque é um charme a mais. Lançar no próprio museu. Lá no Fizemos museu. isso em 2022, quando celebramos 30 anos. Esse livro foi lançado lá, praticamente, na Fli Penedo, e repetimos no museu. Pois bem, professor, é lamentável informá-lo que estamos no encerramento do programa. Quero dizer que foi um prazer enorme. A cada vez que o senhor participa, nós bebemos na fonte do seu conhecimento também. Obrigada. Eu agradeço imensamente. É um prazer voltar aqui e falar com a sociedade sobre um trabalho que eu acredito que é viável para todos nós, porque reconforta. Há pouco falava, antes de entrar no ar, sobre as minhas dificuldades particulares de saúde, inclusive, com problemas de família. Mas falar sobre a Casa do Penedo, eu vou sair daqui agora melhor do que entrei. Certamente. Porque é aquilo que eu acredito, e eu acho que isso acontece com qualquer pessoa. Se fosse o homem que publicou o dicionário em 1904, ele diria a mesma coisa, com as dificuldades que tinha de escrever, aquilo deixava ele mais leve. Certamente. Então, que a leveza que a Casa do Penedo quer passar para a sociedade chegue a cada um de vocês e que vocês consumam a Casa do Penedo, de onde estiverem, pela casa, pelo Instagram, pela internet, pelo celular, indo visitar pessoalmente. Isso deixa a gente mais feliz e alegres. Ficamos felizes. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.